Pessoal, então vamos lá. Dessas transformações que nós estamos falando após a Revolução Industrial, nós vamos falar então que durante séculos a maioria dos europeus viviam nas áreas rurais. E nós já entendemos como foi o processo de transferência dessa população para as áreas rurais para as áreas urbanas. Se a gente pensar no cenário da Inglaterra, foi a partir da política de cercamentos, que a gente falou muito, né? Então, depois de 1800, grande parte da população vai se deslocar para as cidades. Isso vai ser, então, em decorrência também da modernização do campo, da concentração da propriedade, a gente vai falar isso depois. Então, essas mudanças, ela foi causada pelo crescimento do sistema fabril, que vai acontecer de forma concentrada em alguns pontos aí, em algumas áreas geográficas, dando origem às chamadas cidades industriais. Então, essas indústrias, elas vão se concentrar a partir de critérios geográficos como disponibilidade de recursos energéticos, disponibilidade de mão de obra e também disponibilidade de rede de transportes. Enfim, toda uma estrutura para essas indústrias se instalarem. Então, por isso que vai concentrar em algumas áreas específicas. O que acontece, então? Esses pontos onde vão se instalar essas indústrias, elas vão se tornar o centro das atenções para essas pessoas que vão sair do campo. Elas vão precisar de procurar algum meio de vida, não é, galera? Então, elas vão procurar trabalhar nas indústrias, porque a única coisa que elas têm a oferecer é a sua força de trabalho. Então, o que acontece? Essas cidades elas vão crescer muito rapidamente e, por consequente, também a demanda por habitação também vai aumentar demais. O resultado disso tudo é o seguinte: a qualidade das casas construídas era predominantemente muito baixa. Então, não havia ventilação, não havia banheiros e não tinha um sistema de esgoto, tá? Então, o que acontece? Saneamento básico zero, a estrutura bem precária, uma construção de baixíssima qualidade. E o que vai acontecer, então? Provocar muito incêndio, provocar desabamento, provocar contaminação, circulação de doenças, parece porque a gente estava conversando antes de começarmos a aula, né? Então, a cidade vai ser bem precária, porque quando essas cidades crescem rapidamente, elas crescem de forma desordenada, tá? Não tem condições de suportar todo mundo de uma vez, ok? Então, em muitas cidades, o resultado foi o surgimento de grandes favelas com casas ocupadas por um grande número de pessoas. Olha essa frase aqui do Engels. Então, ó, um dia eu andei por Manchester com um destes cavalheiros da classe média. Falhei-lhes das desgraças das favelas insalubres e chamei-lhes a atenção para a repulsiva condição daquela parte da cidade que moravam os trabalhadores fabris. Então, vamos lá. Declarei nunca ter visto uma cidade tão mal construída na minha vida. Ele me ouviu pacientemente e, na esquina da rua onde nos separamos, comentou: e ainda assim ganharam-se fortunas aqui. Bom dia, senhor. Como que ele quis dizer, então? Naquele local super precário, foi um local onde produziu-se uma fortuna, não é? A custas desses trabalhadores que viviam nessas condições extremamente precárias lá em Manchester, né? Então, é isso que a gente estava comentando. Porque, para o aumento dessa produtividade, a estrutura tradicional de produção ela também vai ser alterada. Relações que antes eram estabelecidas pelas corporações de ofício, elas vão se desaparecer, e aí vai vir o lugar aí uma produção em série, tá? Então, aquelas oficinas onde se reuniam em galpões os artesãos, o mestre que coordenava, o dono das ferramentas, tudo vai ser substituído por uma linha de por uma produção em série, com maior número de máquinas, né? Essa crescente mecanização. Antes, a produção se concentrava na atuação da menor quantidade de indivíduos. Mas a Revolução Industrial ela vai trazer uma maior divisão do trabalho. E quando a gente fala de divisão do trabalho, a gente vai ver aí que se trata, então, dessa especialização do trabalhador, cada um executa uma etapa da produção, cada um se torna mais ágil, mais especialista naquela etapa, e aumenta a produtividade. Mas a gente tem também a diminuição da autossuficiência dos produtores. Por quê? Como assim essa autossuficiência dos produtores? Eles não vão conseguir produzir aquilo que é necessário para a sua
para sua autossuficiência. Como assim? Eles só produzem uma parte daquele produto, eles não sabem produzir todo aquele produto e eles não ganham em relação a todo aquele produto, né? Então, acaba diminuindo essa autossuficiência dos produtores aí, tá? Então, vamos lá. Era muito comum que os trabalhadores fossem submetidos a uma jornada de trabalho exaustiva de 12 horas ou mais por dia. Imagina, trabalhar 12 horas sem parar. E essa pesada rotina gerava a exaustão. Quando essa exaustão vai causar impacto também na vida dessas pessoas, né? Na rotina delas, como a redução também da convivência familiar. Além das longas horas de trabalho, as condições físicas das fábricas elas eram complicadas também. Por quê? Nesses locais das fábricas não tinha tanta higiene, eram mal cheirosos, né? Pouco iluminado, pouco ventilado, muito quente. E aí juntava com o motor a vapor que esquentava mais, aquela fumaça, aquela coisa errada toda. Então, as máquinas ofereciam também um risco à saúde dessas pessoas e também aquela integridade física do trabalhador, porque essas máquinas provocavam muitos acidentes e às vezes até mortes, né? Imagina perder membros, uma mão, dedos, cortes, machucavam sim, até mesmo por conta da rotina pesada, a longa jornada de trabalho gerava essa exaustão, a pessoa às vezes até dormia em cima da máquina, se machucava, era corriqueiro isso, tá? Então, era um cenário bem preocupante. Então, as más condições de trabalho e o cansaço prejudicavam a saúde dos trabalhadores. Juntamente com essa superlotação urbana, como tinham que trabalhar demais, se alimentavam mal, porque recebiam mal também. Então, uma dieta muito pobre deixa o sistema imunológico muito frágil. Juntamente com aquela questão dessa falta de saneamento e dos remédios, vão contribuir para o problema da saúde pública também, que vai ser também de péssima qualidade. Então, o que acontece aí, ó, esses bairros de operários que eram muito densos, um densamento... Professor, Oi? desculpe interromper, mas eu não entendi direito. Eles vão receber um salário de um valor alto? Não, não. Eles recebiam baixíssimos salários. Ah, sim. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Na próxima página. A gente vai chegar lá. Então, olha só. Tá bom. Esses bairros de operários, eles eram densamente povoados e como eles eram mal construídos, não tinha uma rede de saneamento adequada, né? Uma infraestrutura adequada, acabavam, então, contribuindo para a disseminação de doenças. Em contrapartida, houve aí um desenvolvimento da medicina preventiva de doenças. Vamos pensar aqui comigo. A doença se alastrando rapidamente afeta também o grande empresário. Por quê? Seus trabalhadores adoecendo deixam de produzir. Então, não é tão interessante assim os trabalhadores adoecerem. Então, juntamente com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e tudo, acabou investindo também no desenvolvimento da medicina preventiva, porque a gente sabe, e cabe muito bem no assunto que a gente estava discutindo antes de começar a aula, que é melhor prevenir. Então, é melhor prevenir do que depois a gente ter que remediar ou então ter que enfrentar. Então, essa medicina preventiva evoluindo vai aumentar também a, 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 a vida dessas pessoas, tá? E também permite aí que o número de pessoas também acaba aumentando nessa população. Então é isso que a gente vai ver já já quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão ver isso melhor. Então, juntamente com a medicina preventiva, tendo aí medicamentos, vacinas, né, os remédios em si, o tratamento dessas doenças, a mecanização no campo também promove o aumento da produção agrícola, aumentando a produção agrícola acaba até melhorando um pouco a alimentação, mas não de forma significativa, assim, de termos de qualidade, mas pelo menos aumenta a alimentação, permite aí um aumento da população. Por isso que vai ter aí a população desses países industrializados aumentando, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar na próxima página. Ela também vai ter um grande impacto aí na vida doméstica. Por quê? Vai modificar essa organização familiar.
Na sociedade tradicional, agrícola, né, as famílias trabalhavam juntas, elas eram uma unidade de produção, tá? Agora, nesse formato de sistema fabril, mais membros da família vão sair de casa para trabalhar, não vai ter mais aquela formação antes de trabalhar em conjunto, em família, então cada um vai para o seu posto de trabalho e aí saem de casa. Essas mudanças elas vão afetar, por exemplo, o papel das mulheres, tá, na sociedade, principalmente das famílias mais pobres, porque elas vão passar a necessitar trabalhar cada vez mais para contribuir para o sustento. Então, a gente vai ver tanto mulheres quanto crianças, tá, incorporadas à produção. E tem um detalhe, elas recebiam aí, ó, bem menos do que os homens. Então, era comum ver crianças trabalhando nesses ambientes. Meu para baixo. No entanto, seus salários eram importantes para ajudar no sustento da família. As crianças elas foram especialmente empregadas, né, nas fábricas têxteis, tá? Porque elas eram capazes de se esgueirar por entre grandes máquinas para mudar parafusos, ou seja, fazer os ajustes nas máquinas. Às vezes as crianças eram mais adequadas, indicadas, porque elas tinham essa capacidade aí. Tá? A gente tem aí nessa imagem uma criança entre as máquinas, né, nos Estados Unidos. É um problema muito grave. Grifaram isso daí, gente? Então, agora que vocês estão de quarentena, não podem sair de casa, podem tirar um tempo. Eu acredito que vocês assistiram o restinho daquele vídeo que eu passei para vocês, daquele filme dos tempos modernos, porque mostra tanto ele lá dentro da fábrica e mostra também isso que nós estamos falando, dessa questão da rotina da vida desses operários, né? É um filme, como vocês viram, engraçado também. E é um romance dele. Então, vocês assistem aí, ó. Tá até falando, não tá na mídia do livro de vocês. É um filme de 1936. Vamos lá. Todo mundo preparou os cadernos? Liguem as câmeras que eu quero ver vocês fazendo essas atividades. E as câmeras. Professor, vou ligar? Não, tô comendo. Hã? O bom de ficar em casa é que você pode comer. Ah. Mas agora é hora de fazer atividade, hein? Ô, gente, Professor, eu vou... Oi. para você saber que a gente fez atividade, é assim, ó. A gente não precisa ficar com a câmera ligada, a gente faz, depois a gente te manda foto, ou então te mostra quando a gente terminar. Não, eu até A pensei gente não nisso precisa... de mandar foto.